Olá, pessoal. O Conversando com Mentes Brilhantes hoje está com Carlos Berens. Ele é CEO da Endres Inhauser. Carlos, muito obrigada pela sua gentileza, pelo seu tempo, sua vontade de ajudar. Por favor, corrija se eu falei a pronúncia errada do seu nome. Corrija para o pessoal. Foi bem, Luciana. Que eu fiquei treinando aqui. Muito obrigado pelo convite. É um sobrenome que não é fácil, isso é verdade, mas você foi muito melhor que a mim, já vou te falar. Obrigado novamente pelo convite. E realmente curioso do que pode ser esta conversa. Estou muito interessado em trocar ideias, fora as perguntas, trocar ideias sobre este assunto. Eu fico grata também, porque você foi muito aberto, muito no primeiro convite você já se colocou disponível, isso é bastante único, é especial. Carlos, conta um pouquinho da tua experiência como profissional e como você chegou na sua carreira, como foi esse desenvolvimento, né? Como você chegou nessa posição de CEO. Bom, começando talvez bem pelo começo, faz já mais de 30 anos eu ocupo posições de gestão. Eu estava, desculpe, 20 anos eu ocupo posições de gestão. Eu trabalhei em Buenos Aires, eu sou argentino, morei grande parte da minha vida em Buenos Aires, nasci em Córdoba, mas isso foi uma casualidade. E aí eu tive a proposta de mudar para o Chile para tomar a minha primeira posição de diretoria. Isso foi em 1997. Então você imagina, mudar toda a família. Eu sou casado, na época já tinham nascido meus 2 filhos. Então mudar a esposa, os 2 filhos para o Chile, um novo país, um país que foi muito grato comigo. Estou muito feliz com Chile, mas vamos concordar que talvez a relação típica, estereotipada entre chileno e argentino não é tão boa quanto a argentino e brasileiro. Ah, é verdade? A brasileiro e argentino se dá melhor? A briga entre nós é apenas de futebol. No caso Chile, o negócio estereotipado, em pé mais forte, a gente quase teve uma guerra, coisas dessas. Mas assim, eu posso falar isso porque a gente escuta, conhece, mas o fato comigo, o pessoal foi extremamente receptivo, eu deixei vários amigos, foi um período muito feliz da minha vida, foram 7 anos que eu morei lá. E depois disso, aí troquei de companhia, fui por uma companhia, troquei para outra. Aí então tivemos minha segunda posição, falemos de diretoria. A primeira foi com uma companhia, a segunda com outra companhia no Chile. Foi bem por 3 anos também. Essa já foi a Endres Inhauser. E aí meu chefe me liga um dia e me fala: Carlos, você não está obrigado, mas se você viesse interesse, Brasil pode ser uma opção interessante para você. Você não é obrigado, mas vai ser muito bom. Não, a companhia é super tranquila nisso. Você vai ver que a forma de ser de nossa companhia ajuda muito a muitas decisões que a gente toma. E aí então meu chefe me liga, me oferece o Brasil e eu achei, puxa, Brasil é um desafio. Foi mais desafio do que eu imaginei, vamos concordar. Mas eu sentia que seria um passo interessante para a minha carreira. Então, em 2003, eu mudei para o Brasil. Poderíamos falar a minha terceira posição em diretoria, a primeira com uma companhia no Chile, segunda na Endres Inhauser no Chile, terceira Endres Inhauser no Brasil. O que foi interessante é que quando eu cheguei a Endres Inhauser no Brasil, éramos por volta de 20 pessoas, lá no ano 2003, e hoje já somos 125, sou minha responsabilidade no Brasil, e mais outras 40, 45 que não reportam para mim, mas que também fazem parte da nossa organização no Brasil, com a qual eu tenho forte vínculo. Então, eu falo que, embora por estes 17 anos o meu cartão foi o mesmo, CEO do Brasil, da Endres Inhauser no Brasil, na prática, eu passei pela etapa de ser responsável de uma organização de 20 pessoas, de 40 pessoas, de 70 pessoas, de mais de 100 pessoas, que são experiências diferentes, porque o pessoal espera coisas diferentes de você. A gestão de expectativas vai aumentando, né? Quanto mais pessoas, mais tem que... Não, mas olha, assim, vão aumentando em termos de faturamento, vai. É claro, a expectativa do chefe é você vai faturar mais. E faz sentido, porque precisa mais dinheiro para pagar isso. Mas mais importante do que isso, quando éramos bem poucos, vai, 20 e poucos, eu tinha um perfil muito mais técnico. Assim, eu fazia o que fazia essencialmente porque eu sabia como funcionava um radar, vai, por falar um exemplo. Um radar de medição de nível, que é um dos produtos vários que a gente mede. Quando a gente foi migrando para 40, 50, nossa estrutura foi aumentando de tamanho, etc., eu já passei mais um rol muito mais de gerente de vendas. Embora eu era CEO, a organização era pequena, todos os vendedores reportavam para mim, ou depois a gente começou a regionalizar. Então, meu rol passou a ser mais de gestão de vendas.
E quando a gente cruzou, vai a 70 pessoas ou por aí, meu rol muda novamente para um assunto que tem muito mais, se aproxima muito mais ao assunto de gestão de pessoas. Porque realmente, hoje, eu já nem sou tão competente tecnicamente quanto era, e bom que assim seja, porque se os caras que vêm atrás de mim não sabem mais do que eu, estamos complicados. Então, nosso pessoal técnico sabe bem mais do que eu sei. Em termos de gestão de vendas, o pessoal que faz a gestão de vendas sabe mais do que eu sei, porque estão especializados nisso. E eu estou dedicado realmente mais, honestamente, mais gestão de pessoas, entender a situação das pessoas. É claro que meu background técnico é necessário para entender o que significa o momento da pessoa, o desafio que ele está enfrentando, o que significa atender a um determinado cliente. Então, todo esse background técnico, com certeza, faz parte da minha bagagem, mas hoje, para mim, é muito mais o assunto entender por que essa pessoa está performando ou não está performando, comparar com seus colegas, tentar entender a situação das pessoas, incluso te falaria mais próximas de mim. Quando éramos 20, eu conhecia todo mundo. Agora que somos 125, é difícil para mim saber o nome de todo mundo. Nem te falo o desafio que cada um deles passa no dia a dia. Então, as expectativas mudam do pessoal e isso é um desafio importante para a gente porque implica a gente mudar também. Eu preciso o tempo todo estar mudando o meu rol de gestão na medida que a companhia aumenta de tamanho para poder atender todas essas expectativas. Olha, a gente vai falar então sobre liderança, né? O pano de fundo dessa conversa é a cultura organizacional. Você já falou aí, já pincelou que a sua tem uma cultura boa. Depois você pode contar um pouquinho mais sobre isso. Mas o pano de fundo é essa cultura, os objetivos que a organização precisa alcançar, as pessoas, o capital intelectual que estão dentro da organização. E, em paralelo a tudo isso, que isso já é desafiador por si só, em paralelo a gente tem as questões de liderança, e que a gente vai focar aqui em inteligência emocional, que é o autoconhecimento, empatia, regulação de emoção, automotivação e relações interpessoais. Então, são coisas que trabalham em conjunto e ambas desafiadoras, né? Um pano de fundo bastante... Ótimo, você me guia na discussão. Complexo. Me conta um pouco, antes da gente começar, me conta um pouco você, Carlos, como você é como líder, como CEO, como é que é esse CEO que está aí construindo essa organização há mais de 20 anos, como é que é o seu modelo de gestão? Como é que você faz isso? Ok. Na prática, né? Principalmente agora eu sou uma pessoa analítica. Isso às vezes, com frequência, leva um segundo elemento, que eu sou bastante curioso. Então, gosto de entender as situações, gosto que o pessoal me comente a situação. Isso é bem recebido por alguns colegas que veem que a gente tenta fazer isso em forma de entender os desafios que as pessoas têm e tentar contribuir. Outras pessoas sentem isso como micromanagement. Então, é super interessante ver que a gente, às vezes, a gente tende a estereotipar. O funcionário é tal ou qual coisa. Quando, na verdade, nos 120 funcionários que eu tenho certeza que tem 120 indivíduos, cada um deles diferentes. Podem vários deles, em certas perspectivas, por exemplo, valorizar que eu me aproxime mais aos desafios deles, enquanto outros podem ter a perspectiva de que, no final, estou fazendo micromanagement e eu não deveria nem estar aí. Então, cada um deles tem sua forma de fazer a leitura. Eu lembro que teve um tempo até que eu fiz questão de fazer bastante público e pessoal, eu sou curioso. Então, que eu esteja perguntando em um assunto não significa que eu vou me envolver, não significa que questionei, não significa que deu errado e eu soube que deu errado e, portanto, estou pronto para entrar no assunto. Apenas eu queria saber, só isso. Então, saber um pouquinho o que está acontecendo. Então, esse equilíbrio, às vezes, é bastante difícil como você atender as expectativas muito variadas dos colegas que trabalham comigo diretamente. Eu sou responsável também para a América do Sul, o que faz que eu tenho também 50 colegas na Argentina, 50 colegas no Chile, 50 colegas na Colômbia. Então, isso cria também um desafio adicional com eles a distância e a menor proximidade. Mas com a equipe brasileira é mais esse desafio, eu te falaria. Então, tema falei. Analítico, curioso, os dois elementos essenciais. Ao longo do tempo, fui aprendendo também eu a
a empoderar e delegar mais. Isso não foi, talvez eu falaria, um aprendizado fácil, mas foi. Acabei aprendendo também que realmente precisa, às vezes, as pessoas De fazer a sua autonomia, própria né? experiência intransferível, e nisso, às vezes, elas vão provar que eu estava errado, às vezes elas vão provar que eu estava certo. Aprendimos juntos no processo, tranquilo. Assim, é um negócio que, para mim, hoje está bastante mais tranquilo do que faz 5 anos ou por aí. Então, embora tento ficar próximo de todas as pessoas, por exemplo, a gente faz com frequência cafés de manhã ou almoços ou coisas assim, em grupos de 5 ou 6 pessoas, não mais do que isso, desde estagiário até funcionário mais antigo, todo tipo de conjuntos. Mas dentro dessa relação, eu enfatizo sempre, pessoal, as hierarquias existem, então, nós estamos falando, mas no final, quem é responsável de tu desempenho e da avaliação de como você vai é teu chefe, não sou eu. Então, essa diferenciação a gente faz bastante. Na sua opinião, você já falou aí de uma dificuldade, né? Que é a dificuldade da percepção das pessoas, que cada um percebe de um jeito, né? Alguns acham que está tudo certo, outros acham que as suas perguntas são talvez um microgerenciamento, né? Estão indo além do que deveriam ir. E, na sua opinião, o que dificulta no dia a dia essa prática das competências comportamentais na liderança? O primeiro assunto, na verdade, se você for a pensar, na grande maioria das funções que você vê, ninguém dos que chegamos a um rol de gestão, em geral, chegamos nesse rol por nossas competências. Principalmente estamos falando em pymes, não? Nossa empresa, normalmente, somos 125. Já um número legal, mas não a forte, é bem menor do que isso. E nós fomos escolhidos porque dimos certo no rol de vendas primeiro, depois dimos certo no rol de gerente de vendas, então alguém apostou em nós, confiou em nós e nos levou a esse rol. Mas ninguém falou, cara, esta pessoa ótima gerenciando pessoas. Não, esta pessoa ótima vendendo e, portanto... É um ótimo técnico, então pode virar um líder, e não é bem assim. Vamos reconhecer que isso também foi mudando na história, e nos anos... Isso foi o que aconteceu comigo. Nos anos mais recentes, as organizações têm sido mais cuidadosas em isso. O rol de RH tem sido muito consolidado, eu falaria, em nossa indústria também, mas acredito não seja apenas em nossa indústria. E hoje esse assunto de você promover um vendedor para gerente de vendas e assim você perder um bom vendedor e ter um péssimo gerente de vendas é um assunto que hoje tem muito mais cuidado do que no passado, mas mesmo assim, essa experiência pode acontecer. Então, o primeiro problema, você não foi formado para isso. Depois que você não foi formado para isso, você é promovido, mas nem sempre investido em você para você completar esse espaço. E nem sempre quem é promovido entende a importância dessa situação, dessa necessidade de abraçar novas competências. Muitas vezes, quem é promovido não consegue fazer a diferenciação que as competências que levaram a ele a ser promovido são diferentes daquelas competências que farão ele sucedido na nova posição. Então, acaba sendo que muitos se apegam às suas competências e não há flexibilidade em adoptar novas. Então, isso que faz bastante difícil para todos nós, na verdade, não? E isso tem processos. Então, tem pessoas que conseguem se adaptar antes que seja tarde demais, aí foram demitidas, ou tem pessoas que se adaptam mais devagar, mais rápido, tem pessoas que não se adaptam nunca, mas a cultura organizacional de sua organização aceita isso, tolera isso, até promove isso. Em nossa companhia, sucesso, com certeza, nós precisamos pedidos. No final, o cliente vota em nós na forma de pedidos, e se atendemos bem ele, ele coloca os pedidos conosco. Mas, para nós, resultados, a ausência de resultados é algo que a gente avalia, entende, estuda, e tentamos dar oportunidades às pessoas para mudar. Problemas de caráter é um negócio que a gente não tolera. Se dá um problema de caráter, você pode ser demitido rápido. Então, a gente tem exemplos vários, onde toleramos meses ou até anos, desempenhos pobres, e ao mesmo tempo, questões de caráter são resolvidas em uma mesma tarde. Agora, isso implica uma série de desafios também. Então, você tem uma cultura que aprova isso. Então, essa cultura não é da Endress e Hauser no Brasil. Essa cultura começa com a família Endress,
que promove, a empresa hoje ainda é uma empresa familiar, os donos, os sócios são todos da família Endres. Então, a cultura que eles promovem, essa cultura, a cultura que eles demandam de nós, essa cultura. Tem concorrentes nossos que têm uma cultura muito mais orientada ao resultado, e isso faz que, na verdade, o resultado justifica tudo, e a ausência de resultado não pode ser compensado com nada. Para ser honestos, no longo prazo, na Endres e Hauser também, porque no final, se você não obtém resultados, é porque você não está sintonizado com o cliente, porque o cliente vota em nós através dos pedidos. Mas a gente entende que se o resultado não está aí, a gente precisa entender melhor o porquê. Em outras companhias, isso é bem mais rápido, esse processo de falar. Entendi. Você fala algo interessante, você fala que as competências que nos trazem à posição que a gente está não são as competências que vão nos levar adiante. Eu lembrei de um livro, eu tenho até aqui, depois eu mostro, não lembro o autor, mas fala exatamente isso. As competências que nos trouxeram até aqui não são as que vão nos levar para o próximo estágio. E isso, eu vou puxar o gancho disso para a próxima pergunta, que é... Pensando do que você falou também, que nós não fomos, entre aspas, né, falando de uma forma geral, nós não fomos preparados para estar nessa posição de liderança, né, concebemos a carreira de uma forma técnica. No final do dia, quando a gente olha para a corporação, para esse ambiente, esse organismo, posso dizer que as pessoas não têm consciência da importância das competências comportamentais porque não foram preparadas para isso, ou elas rejeitam porque dá trabalho, não quero, ou é um paradigma que precisa ser quebrado. Por que as pessoas não investem nelas mesmas nesse aspecto, sabendo que isso traz benefício? Que boa pergunta, porque permite incluso reflexões um passo mais para trás, não? Por que as pessoas acreditam que o desenvolvimento da sua carreira é responsabilidade da companhia? Ah, tá. Não, eu nem pensei nisso, mas... Não, nem vamos entrar aí, vou responder tua pergunta, mas tua pergunta tem esses elementos, não? Se eu queria ser gestor, e para isso preciso competências de gestão, porque eu não me preparo para isso, porque eu tive casos super curiosos, não? A gente estava procurando um diretor de uma determinada especialidade, e tinha um candidato interno, e a pessoa fala, isso não foi nem sequer no Brasil, foi em outro país, a pessoa fala, não, se preciso de MBA para isso, eu faço. Outra pessoa, em posição semelhante, falou, eu já me inscrevi no MBA. Não sei se isto vai dar certo ou não, mas entendi que para este sucesso em minha nova posição da qual estou participando, talvez eu já teria que ter tido o MBA, mas eu não tenho, mas já estou inscrito. Então você vê a diferente atitude de um e de outro. Atitude, né? A atitude de você descobrir que ser chefe é muito além de você ter um carro. A maior parte, sem exagero, várias pessoas que aspiram a ser gestores, na prática o que aspiram é a ter um maior salário, ter o carro, ter coisas semelhantes, mas sem realmente um entendimento do que significa você virar gestor. E principalmente o que você significa você ser o driver da organização e não você ser um seguidor na organização. E isso eu acho que elas pensam no bônus, eu não estou nem falando financeiro, mas pensam no bônus da posição, né? Mas não no ônus da posição, né? Que tem todo um preparo aí, pode ser. E ônus é um fato real que implica uma quantidade de coisas que fica muito fácil falar de fora, mas que depois, quando você está dentro e você tenta equilibrar 120 pessoas que têm suas próprias individualidades e suas próprias visões e que são todas competentes na sua função, mas que cada uma delas tem uma visão diferente do mundo, como se concilia tudo isso num mundo que, convenhamos, não está ajudando. Porque mais e mais hoje o mundo está estilando trabalhar na base de rachaduras. Assim, você de um lado tem, sei lá, Trump, do outro lado Biden, na Argentina a gente tem de um lado Kirchner, do outro lado macrismo, aqui no Brasil nem vamos tocar, mas temos nossas rachaduras também. E pessoas que têm convicções dos dois lados trabalham com você com uma única convicção que fazer no melhor para teus clientes nessa companhia.
Então, como se concilia todas essas visões que são bem diferentes? E é fato que você não vai conciliar. A realidade é que você não vai conseguir todos. Você vai levar a grande maioria com satisfação bastante alta. Grupos pequenos com menor satisfação. E alguns grupos mais pequenos ainda vão estar insatisfeitos, porque não tem como fazer, porque não são todos iguais. E daí talvez esses grupos que estão mais insatisfeitos, talvez não estejam satisfeitos até mesmo com a cultura da organização, e talvez eles tenham que buscar outro local, porque talvez ali não resolva, né? Assim, em termos de cultura. E vamos deixar bem certo desde o início, nada errado. Não está errado. Eles não são pessoas ruins, ainda menos profissionais ruins. É toda gente boa, profissionais bons. Simplesmente existem diversas formas de acontecer as coisas no mundo. O mundo é muito mais diverso do que a gente gostaria, talvez, acreditar. E, portanto, tem uma empresa que para essa pessoa vai ser ótima. Pode que não seja nossa. E isso não fala mal dele e também não fala mal da outra empresa. Simplesmente fala que tem várias formas de conseguir o mesmo sucesso. Nós temos uma forma, concorrentes nossos, que são quase tão bons quanto nós, tem outra. Pronto. E quando a gente desestressa, transformando que o assunto não é a empresa ruim ou você é ruim, simplesmente o mundo é muito mais diverso do que a gente gostaria de acreditar. E você começa a eu não consigo me adequar a esse ambiente, eu preciso buscar um ambiente que, né? Que seja ou consigo até conviver com aquelas coisas que eu não gosto. Se esta empresa eu gosto em um 80%, e 80% melhor que eu consegui no mercado, tá ótimo, aprendo a conviver com aquele 20%. Não aquilo que eu queria, mas é o melhor que dá para fazer. E também esse equilíbrio. Não existe lugar perfeito, né, Carlos? Não vai ter. Não vai ter. Neste momento, a parte dos elementos a rachadura passa porque as coisas são do jeito meu ou estão erradas. E isso a gente precisa aceitar os cinzas, que não é todo nem branco nem preto, tem cinzas. Tem coisas que são branco e preto, ok? Não podemos confundir isso. Assim, se eu vou ser operado e o médico me fala que ele está 70% certo que a operação dá certo, cara, peraí. Aí eu queria 100%. Mas em muitas coisas da vida, a gente sabe que tem diversas formas de conseguir o mesmo resultado. Então, é o que você disse. Se for um problema de caráter, um problema de ética, tolerância zero, porque nesse caso é preto e é branco. Agora, em outros momentos, é cinza. A gente pode treinar, a gente pode tolerar, a gente pode aguentar um monte de coisa. A gente pode aprender que o outro jeito está certo. A gente pode aprender que o outro jeito está certo. Mas o que você falou é algo importante, eu não tinha pensado nesse aspecto, mas de não esperar a organização treinar você, né? De você tomar essa atitude, né? Ser mais autônomo nesse sentido, mais dono do que você quer, das suas vontades, independente da corporação e se desenvolver em paralelo, né? Não ficar esperando. Essa é uma das discussões que mais frequentemente aparece em nossa pesquisa de clima organizacional, que a gente conduz cada ano. Nós não temos um plano de carreira no sentido tradicional. Isso começa com uma história. Eu nunca tive um plano de carreira para mim. Eu posso, assim, preciso alguém que algum dia me ensine como fazer um plano de carreira que faça sentido, porque nunca ninguém isso fez para mim. Eu falei, cara, para mim deu certo. Então, plano de carreira para mim. Ainda mais, a gente perdeu colegas, boa gente, que foi para concorrentes, porque o concorrente oferecia plano de carreira. 3 anos depois, ninguém deles continua trabalhando naquele concorrente. E aí você fala, peraí, o que significa exatamente um plano de carreira quando o cara não consegue nem te garantir o emprego? Então, acho que a gente precisa ter ainda um entendimento de que exatamente significa um plano de carreira no mundo de hoje e qual pode ser a contribuição da companhia que pode ser válida e qual pode ser a contribuição que você precisa fazer se você realmente vai querer aquela posição. E eu sei que nossa companhia na Endes, pelo menos no Brasil, a gente ainda não tem uma boa resposta para essas perguntas, e eu sei que nossos funcionários, alguns deles estão extremamente preocupados por isso, e algum dia precisamos consolidar uma boa resposta para isso. Ao mesmo tempo, eu vejo que, por exemplo, nós fazemos já faz 6 anos uma política de vagas abertas, assim, com muitas poucas exceções, toda vaga
é publicada para os funcionários internos e para os funcionários externos. Isso implica, por exemplo, coisas complexas em algumas empresas, não? O modelo normal, talvez, seja você demite uma pessoa e a gente não sabe como, magicamente, o substituto está já no dia seguinte entrando na companhia e já é apresentado. O que a gente faz é bem diferente. A gente demite o funcionário, mesmo em cargos de gestão, e depois disso inicia um processo que faz que tem departamentos acéfalos ou funções sem cobrir por 3, 4 meses até que o funcionário novo é contratado, mas isso permite aos funcionários participar daquele processo. E embora eu possa concordar que isso não pode ser exatamente chamado de plano de carreira, dá um nível de transparência para você falar, cara, se eu queria aquela posição, deixe-me ver o job description, deixe-me ver o que está faltando, deixe-me ver como eu preencho esse espaço. É impressionante ver que alguns colegas nossos, seja que hoje são colegas nossos, mas que não eram na época porque vieram de fora, ou pessoas que estavam já no nosso escritório, dedicaram, 40 horas de preparação para uma meia hora que eles tinham para a apresentação de um caso que fazia parte do processo de seleção. 40 horas é o caso mais extremo, mas assim, o típico é 8 horas ou coisa semelhante. E aí você vê pessoas que falam, peraí, cara, eu queria isto, e vou fazer o que precise para conseguir esta posição, para estar preparado. E outras pessoas que, em vez de isso, falam, precisa inglês. A companhia vai pagar o inglês? E aí você fala, pode até pagar, mas não sei se é a discussão certa. Podemos até pagar, no assunto, de fato, oferecemos subsídio para os funcionários em inglês. Mas se é a discussão certa quem paga isso, ou a discussão certa é se você realmente queria essa posição, como você se preparou. Porque até o incentivo da organização para um curso qualquer pode estar dentro desse plano, mas a atitude de como eu faço tudo isso é outra, né? Eu já tive várias entrevistas de pessoas que participavam em processos nossos, que quando a gente colocava a necessidade de inglês, hoje um terço, metade dos nossos funcionários precisa saber inglês. Quando éramos 20, todos eles precisavam falar inglês, tem muita interação com a matriz. E eu lembro algum candidato que me falava, duas coisas me marcaram muito. Um deles que falava que na empresa onde ele trabalhava, um concorrente nosso, viagem para a matriz, que ficava fora do Brasil, na Ásia, era assunto de diretoria. Eu falei, bom, o legal é que aqui, como faz parte do programa de treinamento, você vai viajar para a Europa. E como está teu inglês? Eu não sei. Mas, cara... E aí tem outra pessoa que falou, em 6 meses inglês a gente aprende. Em 6 meses inglês a gente... Interessante, viu? Então... Talvez ele seja uma pessoa especial. Pode ser. Assim, eu acho que precisamos ter uma discussão mais séria de que ambições você tem, por que você tem essas ambições, como fazemos para que a companhia te acompanhe, como essas ambições encaixam com tuas competências. Eu queria ser Messi, mas eu não tenho a habilidade de bola que ele tem. Então, peraí, você quer tal função. Você pode precisar de treinamento, pode precisar de desenvolvimento, certo? Você tem as competências próprias ou realmente está tão longe que realmente não vai estar nas tuas possibilidades de fazer isso? E são discussões difíceis. Muito sensíveis. Super delicadas. Mas se a gente pensar em inteligência emocional, o autoconhecimento ajuda, porque você vai refletir sobre quem você é, o que você quer e o que você precisa fazer para estar onde você quer. E o autoconhecimento também ajuda a questão da humildade, no sentido de você reconhecer seus pontos positivos e os seus pontos negativos, para que você não almeje coisas que talvez estejam muito além, pelo menos nesse momento, né? Pode ser que no momento seguinte tudo certo. O reconheça que precisa para fazer isso e encarar com seriedade. Eu sempre falei que eu adoraria ser magro, mas também gosto de chocolate. Preciso fazer o equilíbrio entre as duas coisas para falar um assunto de trabalho. Eu também adoraria ser magra. Então, adoraria. Esse mesmo conceito eu posso aplicar a um monte de assuntos de trabalho meu, que se eu fosse sério de que eu gostaria de alguma coisa, talvez teria que ter tomado decisões diferentes da minha vida e que eu estou feliz com as decisões. Se eu estou feliz com aquelas decisões, aquele outro que eu queria, na verdade, era menos importante e vamos deixar para lá. Eu aprendi ao longo da vida, e eu nem sei com quem que foi, mas acho que foi acontecendo de tanto ouvir
conselhos, porque a gente vai conversando aqui e ali. Eu aprendi que a gente tem que se preparar, a gente tem que estar pronto para algo antes de ser convidado para ir para aquele lugar, né? Tem que estar pronto e aí as coisas vão acontecendo, né? De fato, isso tem isso, e ao mesmo tempo que isso é verdade, quando você chega lá vai descobrir que o pronto que você imaginou não era tão pronto assim. Então, pronto, você As precisava um duas coisas são verdades. pouquinho mais, né? É, Pode ser. eu lembro, faz muitos anos, eu era vendedor É, e tinha o diretor meu, assim, o cara que era chefe do meu chefe, é. mas ele precisava uma pessoa indo para uma inauguração que teria no Peru. Eu estava em Buenos Aires na época. E da lista de candidatos, quando começou a tirar os que não estavam disponíveis, o cara que iba ficando era eu, que tinha passaporte pronto. Outros que seriam até mais interessantes do que eu, ou não estavam disponíveis, ok, legal, ou não tinham passaporte. E você fala, cara, se você vê para você mesmo uma carreira internacional e você vê que tua companhia encamina pessoas o tempo todo, eu te falaria, você pode não ter interesse nisso, e é teu direito, não tem nada errado com isso, mas se você tiver interesse nisso, inglês e passaporte são duas coisas que têm que estar prontas, não para ser feitas no minuto que são pedidas. É verdade. A gente tem que estar pronto, né? A gente tem que estar pronto para o que a gente quer. Não esperar que os outros façam. Eu acho que a gente... infelizmente, muitas pessoas acreditam que as coisas precisam vir para nós, né? E não é Agora, assim. A vamos gente dar tem um que... contexto também aí, Luciana, porque hoje acabei de recibir a pesquisa de clima organizacional nossa e vi vários comentários de colegas nossos e eu refletindo nos resultados e tudo isso. Tem o contexto país também. E o contexto país a gente tem que lembrar, eu já morava no Brasil na época de 2010, 12, que era fantástico. As grandes companhias, o desafio que tinham era como alugar 5 andares, preencher de móveis e preparar para os 70 funcionários que estavam sendo contratados nessa semana. E semana 2010, próxima, né? novamente, porque tem mais 70. Eram velhos bons tempos. Esse funcionário que a gente contratou nessa época, um funcionário, um colega nosso, que hoje tem colegas nossos, não? São colegas nossos que têm hoje, vai, 30 e poucos anos, 35 no máximo, entraram no mercado de trabalho sendo eles que colocavam as condições. Eu lembro até entrevistas fantásticas onde o cara falava em 2 anos queria ser gerente, em 5 diretórios, me peguei na cadeira, falei em 5, você quer minha posição. Então, então eu não quero. esse era o contexto que nós tínhamos e era a realidade, não era falso, isso era real naquela época. E essas pessoas hoje, já nós levamos já no Brasil, Hoje mais você de vai ser 5 anos, contratado nós já como estamos, analista, né? nós hoje já estamos a quase perto de 10 anos de um Brasil estagnado que não oferece as mesmas oportunidades. Então, como fazemos para essa e para pessoas maiores como eu já passei por tantas crises na minha vida que eu sei que faz parte. Mas eles entraram nesse momento fantástico e passam agora por uma crise longa. Como fazemos para que eles vejam também que a ausência de promoção não necessariamente significa que eles fizeram alguma coisa errada, simplesmente o mercado não está ajudando o que precisa. E o problema é que, mesmo para nós que somos mais velhos e já passamos por alguns ciclos na vida, e a gente entende que a vida é feita de altos e baixos e que é normal, a gente só precisa ser forte para aguentar enquanto está na parte mais baixa. Quando é muito longo o processo, quando esse ciclo é muito longo, é dolorido, né? Para todo mundo, porque Eu falei, entender, aceitar, não falei que não doe, não falei que não é difícil. É difícil, frustra, mais do que nada frustra. Claro que a melhor palavra é frustração que causa para todos nós. Nosso plano corporativo na época que a gente desenhou lá em 2015, consideraba que en este minuto nos debíamos ser 220 colegas y somos 125. Y no, a no ser una empresa que gusta crear empleo, nuestro relatorio anual comienza reforzando cuánto a gente creció en entrada de pedidos, que implica reconocimientos clientes, cuánto a gente creció en lucratividad, con para accionistas, y cuánto empleo nuevo creamos. Esos son los 3 dados principales que a gente emite cuando lanza el relatorio a los accionistas,
que na verdade é um relatório para a família, porque a família são todos acionistas, e para a sociedade em geral. E nós ficamos orgulhosos quando, em épocas como esta de crise, como já aconteceu em 2008, o balance de funcionários no final do ano é sempre maior que a quantidade de funcionários no começo do ano. Em 2008, que foi uma crise super dura, éramos, sei lá, não me lembro agora, vai 6.000 funcionários e ficamos, vai 10 funcionários menos, porque o pessoal não substituiu o pessoal que aposentava. Este ano, eu acredito que o balanço incluso vai ser positivo, ou seja, nós vamos ter criado emprego, mais do que ter eliminado emprego. Mas mesmo assim, é um contexto difícil. Então, se você não foi promovido, nem sempre porque você fez alguma coisa ruim ou porque você não é bom, o contexto do país tem sua dificuldade também. E no Brasil nós estamos já faz 7, 8 anos de crise complexa. E o coronavírus não ajudou em nada também. Não. Não. Carlos, você que é uma pessoa que já tem uma boa caminhada, você olhando para o passado, em tipos de liderança, né, estilos de liderança, e olhando para o nosso momento, você sente alguma modificação, alguma transformação, no sentido de, no passado, líderes mais assertivos, duros, mais autoritários, e agora uma tendência de líderes mais próximos, mais humanos, ou não? Isso é tudo história da carochinha. Vamos reforçar novamente a diversidade do mundo. Então, a gente pode falar de que tem sino de Gauss, o centro do sino de Gauss pode não ser tão simétrico, pode ir um pouco mais esquerda, direita, mas isso não significa que tem todo tipo de coisas no meio. Se eu lembro, quando eu era, falemos, funcionário sem responsabilidade de gestão, quando eu era funcionário eu não fazia ideia se a companhia estava indo bem ou mal, eu não fazia ideia se tínhamos aumentado as vendas ou não, eu era vendedor, eu não fazia ideia se dávamos lucro ou não, eu não fazia ideia de nada de tudo isso. Hoje a gente comunica bastante tudo isso. A gestão em geral das empresas, existindo todo tipo de sessões novamente, é muito mais transparente. E isso a gente percebe não apenas que os gestores são mais transparentes também, sino incluso até que eles não têm alternativa. Porque muitas ferramentas que hoje desenhamos para o uso de gestão, Salesforce, SAP, tudo isso que faz é aumentar ainda mais a transparência. Então, tanto desde o top management até o último funcionário, temos cada dia mais visibilidade do que todos os demais fazem. Eu, podendo ver o que o último funcionário faz, o último funcionário tem mais visibilidade do que eu faço do que faz 20 anos ou 30 anos. Muita mais, enorme. Então, a transparência, para bem ou para mal, mudou muito. E com isso vem proximidade. Proximidade. Os gestores hoje são mais próximos também. E um assunto ainda, eu às vezes struggle. Eu às vezes não me acho bem em resolver como bem isso, porque as pessoas gostam, muitos deles, muitos colegas, gostam de você ser mais próximo, acho que isso é legal, mas se você fica próximo mais, assim... Incomoda. O CEO é um ser humano e tem direito a errar e tem direito às suas frustrações, ou o CEO é uma coisa rígida, longa, longe de você e que, portanto, baixa aí uma direção e o pessoal faz. E nesse equilíbrio estamos todos, gestores e funcionários, tentando achar aonde nos sentimos mais confortáveis. Eu já senti que quando tomei alguma decisão baseada em coisas que eu discuti com meus filhos, e eu falei, puxa, estou fazendo isso errado com meu escritório, preciso mudar. E eu comentei isso sem muita preocupação com meus colegas, falando, cara, que ideia legal que vi dos meus filhos, eu sei que vocês cobraram isso faz tempo, eu acho que vocês estavam certos e meus filhos me ajudaram a ver isso, não tenho problema em negar isso, mas vocês estavam certos e vamos avançar nessa direção. E eu acho hoje, tem colegas que ainda não perdoam que eu aprendi isso com meus filhos e não com eles. Meus filhos falar isso para mim, porque meus funcionários falavam, e você fala, cara, eu sou um ser humano. Assim, então, nós ainda estamos achando o equilíbrio, onde nos achamos mais próximos, mas onde a vulnerabilidade, todos esses conceitos, ou onde nós também preferimos um chefe que seja mais de dar a direção.
E, novamente, insisto, 120 funcionários, cada um deles tem seu equilíbrio nisso, a gente vai chegar a um ponto onde a maioria esteja satisfeita, mas vai ter insatisfeitos. Desde aqueles que gostariam você ver você mais ser humano, mais vulnerável, mais tudo, até aqueles que acham que você tem que mandar e acabou a discussão. Tudo isso cabe na mesma companhia em profissionais competentes. Posso dizer, resumindo essa história, exatamente essa história que você contou, posso resumir tudo em uma palavra: maturidade, ou seja, mesmo sendo profissionais competentes, eu falo de maturidade mesmo, de entender que o outro é um ser humano e pode errar, e sim, pode aprender fora do ambiente da organização, aonde não necessariamente com aquela pessoa que falou. E tudo bem, o importante é que aprenda, né? Eu acho que para esse exemplo, a maturidade aí conta, né? Maturidade pode ser um elemento, em alguns casos pode ser a resposta, em alguns casos diversidade faz parte, porque a gente tem pessoas maduras, mas que têm diferente visão do mundo, então reconhecer essa diversidade também, e novamente saber que você não vai conformar 100%, saber que você vai conformar muito 60%, mais menos, mais 20%, e tem um 20% que este emprego e qualquer outro tanto faz porque não vê diferença nenhuma. E está bem, são bons profissionais, fazem bem o trabalho, têm uma visão do mundo diferente, então tranquilo. Então, em alguns casos pode ser falta de maturidade e a pessoa pode evoluir, em outros casos é uma visão diferente do mundo e não está errada, simplesmente diferente da sua. Mas acho que entender o outro como, olhar para o outro como ser humano, independente da posição que ele está na organização, ajuda, né? Até para gerenciar essas expectativas. Aí a tolerância que você está falando, né? De sermos mais tolerantes. Ajuda, Luciano. A pergunta é, nós investimos bastante nos gestores. Eu passei por vários treinamentos, vários deles bastante caros, para tentar me ajudar a entender tudo isto. Quanto da oferta que tem de treinamentos hoje está orientada a ajudar aos funcionários também a entender seu rol neste tipo de gestão? Porque assim, preparamos o gestor, treinamos ele, botamos um monte de grana, consultores, treinamentos, tudo, o dia seguinte o cara chega e se encontra com sua equipe não sabe, não entendeu nada de tudo isso, o chefe sumiu, se deu sorte foi uma semana na Suíça, então o cara ainda foi de férias para a Suíça, volta agora com um monte de ideias novas. Como preparamos os funcionários para essa nova forma de trabalho? E eu já sou crítico faz alguns anos, só que não encontrei resposta ainda, de que nós precisamos investir mais nos funcionários, não apenas nos gestores, também nos funcionários. Só que se você for olhar a oferta de treinamento que tem, está tudo nos gestores e não tem muita realmente oferta de como você prepara os funcionários para isso. Talvez seja um trabalho de conscientização de longo prazo, né? Não é algo de uma hora para outra. Não. Trabalhar a consciência das pessoas para que elas enxerguem, modifiquem um pouco a visão, né? Não sei. Mas se um gestor precisa de treinamento para uma nova forma de liderança, por que um funcionário não precisa de treinamento para ser liderado de uma nova forma? Isso a gente ainda precisa, não apenas dentro da Endress. Eu não vi essa discussão fora da Endress também. Não, também não. Assim, talvez porque espera-se que o gestor faça isso, né? Naquela diálogo diário que ele faça esse trabalho. Pode, mas novamente ele foi escolhido como gestor por sua competência em transmitir esse tipo de habilidades, de competências para seus funcionários, ou foi escolhido por outra coisa? Se dependemos disso, eu não sei se isso vai dar certo. Entendi. Se ele foi escolhido porque ele é tecnicamente muito bom e entende sobre o negócio, ele não vai ser a melhor pessoa para fazer esse trabalho. Ele conseguiu evoluir o suficiente para ele fazer uma forma de gestão diferente, mas nem tanto para formar outros a ser gestados dessa forma. E pode ser. É um ponto a se pensar. É um bom ponto, por sinal. Aliás, se alguém que assiste este vídeo tem um bom treinamento para isso, me encara aí no LinkedIn, falamos do assunto. Eu vou criar um para você, e aí eu te chamo e falo assim, Carlos, vamos conversar. Eu te falo, assim, ofertas para treinar nossos gestores
por um monte de grana, recebo o tempo todo. Uhum. Alguém que fale, Carlos, os seus estados precisam também um treinamento, vamos entender tua forma de gestão, a forma de gestão que a Andrés propõe, vamos ajudar aos funcionários a entender isso e preparar eles melhor, eu nunca recebi. Pode deixar, vou fazer. E deixe-me completar, nunca recebi, nunca achei, porque também procurei e não achei. Talvez não tenha, né? Mas nesse ambiente onde tem toda essa expectativa diferente, esse ambiente onde às vezes falta tolerância, né? Falta um pouco de empatia com o próximo, expectativas bastante diversas, pessoas que às vezes não são tão sensíveis, né? São tão capazes para atuar em determinada posição. Como é que a gente faz gestão de conflitos e como é que a gente faz essa equipe heterogênea trabalhar de forma colaborativa? A gente precisa diversidade e a gente precisa alinhamento. E por momentos parecem ser excluintes, mas de fato não são. A gente não precisa todo tipo de diversidade. Y vamos a ser bien claros ahí, no estoy hablando de diversidad de género, no estoy hablando de raza, no estoy hablando nada de todo eso, estoy hablando de mindset. Você precisa que as pessoas tragam ideias diversas que levem e contribuam à estratégia e metas da companhia. Pessoas que, em vez do que isso, começam a questionar a estratégia e metas depois que elas foram acordadas, não contribuem. Sí, a gente se fecha, nós decidimos isto que queremos, maioria de nós decidiu isso, lembrando que a maioria sempre, quem tem ranking mais alto tem maior responsabilidade e, portanto, também o voto é mais qualificado. Empresas não são uma democracia, é um fato. Mas, se nós decidimos ir para lá, precisamos agora diversidade de ideias de como vamos para lá. Mas, diversidade de ideias de que ir para lá não está certo, e eu já falei isso na reunião, e eu sigo insistindo que precisamos ir para lá, quando essa discussão já foi, não ajuda. E é uma resistência passiva. É o pessoal que tem resistência passiva. Então, o importante é que as pessoas façam seu próprio balance. E seu próprio balance inclui aceitar a companhia com as coisas boas, conviver com as outras, e se você não vê bem esse balance, descobrir que você tem liberdade para hallar outra empresa que atende esse balance bem. E isso tem que ser uma mensagem muito clara para todos os colegas, incluso para o diretor também, não? Para todos. Então, precisamos de diversidade, e dentro dessa diversidade, tuas opiniões são não aceitas, tuas opiniões são bem-vindas, desejadas, queremos escutar opiniões de você. Isso que eu falo que às vezes a gente precisa falar para os funcionários melhor, como preparamos eles para dar essas informações, como preparamos eles para avaliar suas próprias opiniões antes de dar, no sentido de como preparar elas, fazer o packaging mais bonito e falar, cara, esta ideia vai ser maravilhosa, e não largar uma ideia muito rápida sem nenhum suporte. Mas, ao mesmo tempo, essas ideias são bem-vindas, entanto nos ajudam a nossa missão, que é pública, conhecida, abraçada por todos nós. Eu fico feliz, novamente te comentei que hoje eu acabei de receber nossa pesquisa de clima organizacional, e em termos de conhecimento e valores da companhia, nossa pontuação subiu ainda mais quando comparada com a nossa revisão faz 2 anos. Então, nossos funcionários conhecem os valores. Nem sempre concordam com os gerentes, nem sempre concordam com os gestores, com os diretores, mas todos conhecem os valores e acreditam, 90% conhecem os valores e acreditam nos valores. E eu acho que isso faz parte do nosso sucesso. Que entendimos que essa diversidade é necessária, ao mesmo tempo que essa diversidade nunca pode comprometer o alinhamento em alguns assuntos fundamentais. Para isso precisa existir essa transparência que você falou no início, né? Um diálogo e aí sim esse trabalho colaborativo para que as pessoas prestem atenção, né? Transparência é importantíssima. O assunto do alinhamento não é sempre fácil, nós somos uma corporação de 14.000 pessoas no mundo, nem todas as decisões são as que eu gostaria de tomar, nem todas as decisões são as que meus funcionários gostariam de tomar, mas se a companhia decide essa direção, eu tenho 2 caminhos, ou abraço e aceito, porque gosto do balance total, ou vou embora. Mas o grupo decidiu naquela direção, e você faz parte do grupo. E, entanto, você faz parte do grupo,
você deve lealdade a certos elementos básicos que fazem parte do alinhamento, entanto você tem a obrigação, o direito, as duas coisas, de fazer parte da diversidade, de contribuir com ideias diferentes de como atingir esse objetivo. Uhum. Entendi. Não é, mas é verdade, a gente tem que, né, pelo menos a comunicação tem que ser feita de uma forma mais homogênea, né, para que as pessoas participem, mesmo não, em alguns momentos não concordando 100%, mas entendendo pelo menos o motivo, o sentido daquilo, né, e por que está indo, que a organização está tomando aquela decisão, faz diferença, né? Eu posso não concordar, mas quando eu entendo o motivo faz toda a diferença, né? Desafiador. Desafiador. Assim, eu acho um ambiente muito melhor hoje, novamente, voltando, quem quer se destacar, hoje tem muito mais transparência para se destacar, muitas possibilidades de informação para ele se destacar do que faz 20 anos. Tem mais oportunidades, né? E deixa-me insistir, isso não significa que todo mundo deve se destacar. Você pode fazer perfeitamente a escolha de falar, cara, eu sou feliz fazendo meu trabalho e queria fazer este mesmo trabalho até que eu me aposente. E se você é competente fazendo isso... E está tranquilo, satisfeito? Agora, se você queria mais, nunca antes você teve tanta informação disponível, interna, externa, para você criar diferenciais para ser enxergado pelos teus superiores. E se não for enxergado por teus superiores, ser enxergado por outras companhias. Exato. Nunca antes teve essa transparência. Então, quem tem interesse em desenvolver sua carreira, hoje tem ferramentas que nunca antes teve. A gente tem que se conhecer, nos capacitar sempre e arriscar, né? Tomar algumas decisões assim. A gente teve algumas histórias de colegas que decidiram ir para outras empresas e te falo, vários deles, eu falo, cara, chapéu, não sei se eu tomaria essa decisão, mas a pessoa viu que nossa companhia, nós não tínhamos oportunidade para ele agora, talvez teríamos no futuro, mas isso ninguém sabe, e teve uma outra oportunidade e decidiu arriscar, e meu respeito para ele, que foi fiel à sua decisão, e infelizmente nos deixou bons profissionais que deixam nossa companhia, mas que arriscam para desenvolver sua carreira. Respeito. Carlos, o que um líder não deve fazer? Se ele fizer uma atitude que ele tomar, uma forma de gerir que vai atrapalhar, ele vai perder o time dele? É complicado, porque eu fiz várias dessas, Eu já fiz várias vezes o que eu vou falar aqui. Eu fiz várias, descobri depois, algumas, a reação do impulso, aprendi bastante a controlar meus impulsos nos últimos anos, e tentar pensar um pouco mais, tentar entender melhor a posição do outro. Mas, e essa é fácil, porque eu entendi o problema. Não significa que eu consiga resolver o problema, mas é fácil porque pelo menos eu entendi o problema. E tem outras vezes que a gente fala coisas no melhor sentido. Eu escuto depois o que eu falei, não, eu consegui transmitir o que eu queria. E você depois escuta o que as pessoas escutaram, que não foi o que você tentou transmitir, é o que você consegue transmitir, e você vê que, peraí, o pessoal está bravo, mas eu não quis falar isso. Na Endress, um assunto particularmente discutido, hoje eu vou abrir um pouco um assunto íntimo da Endress, mas acho que não tem problema, acho que é um assunto relevante para nós. Nós temos várias iniciativas para aumentar a participação da mulher, com uma meta de longo prazo, aumentar a presença de mulheres, a quantidade de mulheres em posições de responsabilidades executivas, de gestão de projetos, de posições de gestão mesmo, etc. Não? Nós temos isso, eu te falei hoje, nós temos por volta de 30% de mulheres, 30 e pouco por cento de mulheres, mas em posições de gestão são por volta de 20%, e chegando à diretoria já somos quatro homens. Então, a gente discute bastante isso, temos uma equipe formada para isso, você sabe que esse é um tema hoje bastante... relevante. Interessante, uma forma interessante de definir o assunto. Pode ser bastante controversial também. Tem muitas emoções nesse assunto, tem muitas emoções. Muitas emoções, Eu lembro que eu fechei um café de manhã
El café de manhã é uma atividade que fazemos com todos os funcionários que ficam aqui em São Paulo, uma vez por trimestre, na época que a gente se reunia, lembra os tempos que a gente fazia reuniões físicas, trimestralmente a gente se reunia, contava os resultados, nossas principais preocupações, tudo isso, e eu tive o que eu achava era uma feliz ideia, mas não funcionou bem, de falar, falando para as mulheres, tem espaços, ocupem os espaços. O que quis eu falar? O que eu quis falar é, eu acredito que hoje tem mais oportunidades do que antes. Não estou falando que seja tudo o que precisa, não estou falando que seja tudo o que deve, não estou falando que não precise melhorar coisas, mas que tem uma atitude muito mais importante, tem. E essa atitude, de minha perspectiva, se frustra quando eu vejo que temos uma vaga e realmente a quantia, e falando do mercado agora esse número que vou dar agora, não vem só da Endres, vem do mercado geral, menos de 10% das candidatas são mulheres. Então, minha frase foi, estamos melhorando. Eu não lembro exatamente a circunstância, mas pode ser, uma coisa que nós fizemos agora foi... Você acha que isso acontece porque a organização escolhe um perfil específico ou porque não tem mulheres mesmo para aplicar na vaga? Não sei. Onde está o problema? Entramos na área de, assim, não falaria especulação, mas de informações superficiais. A gente sabe que mulheres têm metade. Isso nós já sabemos. Metade do gênero humano é mulheres. A gente sabe que, em termos de educação, saindo do ensino médio, semelhante, a percentagem não é muito diferente. Tem já um pequeno problema, mas se a gente segmenta um pouco para o nível de educacional que a gente está falando, que a gente precisa, ainda a proporção se mantém bastante. Tanto assim que incluso a saída de faculdades ou de escolas técnicas ainda continua com uma participação relativamente importante. Vamos falar, não lembro o número exato, mas vamos falar que por volta de 30%. Já perdimos algumas mulheres, mas pelo menos 30% continuam sendo mulheres do total de egresados em carreiras técnicas. Mas depois se produz um vácuo em alguma parte, onde quando falamos de uma posição mais de maior expertise, ou quando falamos de uma posição de gestão, ou quando falamos de uma posição de gerente de projeto, ou coisas semelhantes, o que acaba chegando a aplicações é apenas 10%. Pode ser todo tipo de coisas. Esses são dados. Não lembro os dados exatos, mas está por aí. Não muda muito isso. Pode ser que a mulher fique mais satisfeita com a posição e rote menos com os homens. Eu não pesquisei esse assunto. Pode ser uma possibilidade. Tem muita discussão que a mulher só participa do processo se ela tiver coberto todos os requerimentos do job description. Os homens não fazem isso tem muita discussão também. Aí eu já estou especulando, não tem dados. Não, desculpe, eu não tenho dados. Pode ter dados, eu não tenho dados. O que eu sei é que nós tomamos duas ações para tentar melhorar essa situação dentro da Endres. A primeira delas, nós estamos dando maior visibilidade às mulheres participando dos processos, garantindo que pelo menos 3 delas chegam na etapa final do processo. Eu sei que o assunto de quotas é um assunto extremamente controversial, vamos deixar essa controvérsia para a Magalu. A gente vai ficar em que nós, como uma empresa pequena, queremos dar visibilidade às mulheres que participam, mas a etapa final não tem garantia. E com isso, temos casos onde a gente não tem conseguido atender sequer a quantidade de mulheres que a gente queria para essa etapa final porque não tem suficientes candidatos. A segunda coisa que a gente fez foi melhorar nossas propostas para o fácil retorno da mulher que engravidou e que quer continuar sua carreira profissional. Deixe-me ser bem específico aí. Tem mulheres que escolhem continuar seu rol de mãe. E isso está certo, não tem nada errado. Nós lembro que tivemos uma colega nossa que se demitiu quando foi mãe e falou que não queria terceirizar a educação do meu filho. Tá certo. É uma opção. Tem outras que falam, eu queria continuar minha carreira profissional. A essas, nós estamos melhorando os benefícios de licença maternidade, apoio, auxílio creche, não tanto ainda quanto queríamos, mas vamos continuar melhorando isso para facilitar o retorno da mulher profissional. E vamos divulgar isso mais no mercado. Porque já que tem poucas mulheres candidatos, queremos que as que trabalham em empresas concorrentes escolham trabalhar conosco. Então, entendi, claro, uma opção.
tentar avançar nessa direção. Eu acho que ainda fazemos pouco, eu acho que precisamos levar a discussão de gênero a uma discussão de mais planos de ação. Eu recentemente trouxe bastante discussão de que a gente precisa, além de palavras emocionantes em discursos, de que a mulher é guerreira e tudo isso, está tudo legal. A gente precisa planos de ação. Você as batalhas ganha com certeza, você ganha as batalhas com vontade de ganhar, mas ganha também com a estratégia. Você pode botar a vontade de ganhar que você quiser, que se não tem estratégia nenhuma, você vai perder. Vou entrar agora um exemplo complicado como argentino, mas que um exemplo para mim bem válido. Eu tenho certeza que o soldado que estava em Malvinas queria ganhar a guerra. Mas se você não tem as ferramentas adequadas, não tem como. Perdimos a guerra. Então, se a gente cresce acima as palavras emocionantes e acrescenta planos de ação que permitam à mulher que quer desenvolver sua carreira profissional conseguir isso com maior visibilidade, vamos ter dado um passo grande. E acho que nós ainda estamos, e isso inclui todo tipo de coisas, ok? Alguém já vai falar, mas Carlos, você não treinou teus gestores. Claro que não treinamos ainda, porque isso faz parte do plano de ação que ainda não nos desenvolvimos. Eu não fiz porque ainda estamos travados em outras discussões. Calma, gente, eu estou pensando no assunto. Não, mas vamos evoluir. Eu tenho certeza que depois de um ano de discussões complexas dentro do assunto de diversidade, vamos dar passos grandes nos próximos 12, 18 meses. Precisa entender o problema primeiro para poder fazer esse plano, né? Porque senão não faz sentido. E concordar entre todos. Lembra que eu te falei, não? Alinhamento, diversidade. Hoje, no assunto de gênero, a gente tem muita diversidade dentro da Endres, de ideias, não de pessoas, de ideias, e pouco alinhamento. A gente precisa manter a diversidade de ideias ao redor de um alinhamento básico do que queremos fazer. Na hora que conseguimos isso, eu tenho certeza que vamos conseguir passos grandes. Já passamos por todas as crises que gerou toda a diversidade de ideias. Eu acho que agora estamos prontos a avançar mais forte em um alinhamento mais forte que dê resultado para todos. E aí me ajuda, porque eu acho que a gente foi para esse lado da diversidade, aí eu me perdi um pouquinho. O que a gente não deve fazer como líder me ajuda. Desculpe. eu me confundi. Não, você está certo. E cheguei só dando esse exemplo no café de manhã de mulheres, e aí fomos para o assunto de mulheres. Pensar melhor o que você vai falar. Tá, já sei por que a gente foi para esse lado, porque você estava falando que às vezes as pessoas entendem errado o que você comenta, né? Então, ou você transmite errado, assim, não podemos julgar na comunicação se a culpa foi do emissor, do receptor. O assunto é que a comunicação não funcionou do jeito que a gente esperava. E se eu pudesse pedir para meus funcionários que talvez assistam este vídeo e talvez tenham chegado até este ponto, eu pediria a eles um pouco mais de credibilidade na diretoria, de que se erramos, não foi de má fé. Ao mesmo tempo que eu estou tentando, nem sempre com sucesso, com mais sucesso ou menos sucesso, se alguém erra, não faz de má fé. Então, se a gente tira a má fé do assunto e a partir daí consegue trazer o assunto e te falar, não entendi o que você falou, deve ter sido uma boa ideia, mas na verdade não entendi, a gente evoluiria muito. Eu entendo o seu ponto, e aí vem aquele trabalho que eu acho que é de conscientização, e não só do chão de fábrica, mas talvez de toda a organização, né? Porque a gente tem não tem como tirar a emoção do negócio, né? As emoções, elas estão perto e estão dentro da gente, né? E assim, muito constantes. Existe uma característica cultural do nosso país, eu acho, como brasileira, eu acho que eu posso falar assim, que é a desconfiança, a gente desconfia dos outros, infelizmente. Então, a gente vai para uma relação achando que vai ser prejudicado em alguma coisa. Então, eu acho que é isso que precisa ser quebrado, né? Olhar para o outro, como ele... confiando um pouco mais, dando um pouco mais de oportunidade para essa outra pessoa, dela mostrar quem ela é, né? Mostrar que, olha, ok, eu errei, mas a minha intenção era outra, né? Assim,
olhar para as situações de uma forma mais positiva. Aí eu acho que as coisas começam a andar um pouco mais. E aí a comunicação... e a comunicação... Só para deixar você tranquila, Luciana, te garanto, o brasileiro é bastante ser humano comparado com todo mundo. Ou seja, não um problema do brasileiro, ser humano tem naturalmente essas desconfianças. Algumas culturas fazem mais forte, outras culturas um pouco menos, mas eu te falo, a diferença entre culturas em assuntos como esse é relativamente pequenas, pelo menos em culturas ocidentais. Eu não tenho experiência com orientais. Eu trato com o americano, com o suíço, com o argentino, com o chileno, com o colombiano. Você sente tudo a mesma seres coisa. humanos tentando fazer a coisa certa, mas temos uma certa desconfiança porque existe uma parcela pequena de seres humanos que talvez merecem essa desconfiança, mas que já estereotipamos e transformamos que a grande maioria dos seres humanos merecem essa desconfiança. A grande maioria não merece, apenas está tentando fazer as coisas certas, mesmo que às vezes erre tentando fazer certo. E aí eu acho, puxando aquele gancho do que você falou no início, a tolerância é zero para algumas coisas, principalmente quando são questões de ética e de caráter, porque nesse momento que as pessoas talvez ajudem as pessoas a perceberem, não, peraí, algumas coisas não são permitidas, então esses outros ruídos pode ser só na tentativa de acertar, né? Porque a gente é ser humano. Então, a comunicação, prestar atenção na comunicação, né, não seria algo para se fazer, né? Ou seja, se você tiver uma comunicação mal feita, você vai ter um problema com o seu time. E isso que a gente tenta melhorar, embora não é fácil. Não é fácil, às vezes porque o caráter meu existe, eu sou um ser humano também, mas às vezes também porque com a melhor das intenções e olhando retrospectivamente você fala, mas cara, eu acho que era a forma certa e continuo achando que é a forma certa, mas o resultado mostra que não foi a forma certa. Pois é. Dá uma dor, né, no coração. Quando você faz tudo certinho, não funciona. Aí, daí a gente tem que analisar e tentar encontrar uma alternativa. O fato de você não fez certinho, você pode achar que fez certinho, mas alguma coisa errou. Alguma coisa errou no sentido de relações humanas, né? Relações interpessoais, não são exatas, né? Eu acho que por isso que a inteligência emocional ajuda, de você se conhecer, observar o outro, entender como o outro vai reagir, para você tentar adequar essa comunicação, essa relação. E isso, eu te invitaria, arredondando com esses dois conceitos, da minha parte, o assunto de aceitar a diversidade, mas não transformar a diversidade em outro estereotipo. Ah, claro. Realmente, a diversidade que mesmo dois brancos homens podem ser diversos e pode que um deles esteja mais perto de um negro homossexual, evangélico, não sei, bote a combinação que você quiser. Alguém já me vai criticar porque fiz essa combinação. Aceite que a diversidade é muito maior e que qualquer tentativa de estereotipar pode ser válida para tratar com grupos. Se você vai ter um jogo aí, Corinthians-Palmeiras, você sabe que pode dar confusão. É um estereotipo válido. O corintiano que está na tua frente não tem por que gostar dessa baderna. Não tem nenhum motivo para estereotipar ele falando ele vai ser assim. A pessoa que está na tua frente é única e não tem nenhum estereotipo que represente ela. Não. E as pessoas têm dificuldade em aceitar isso, porque complica a vida. É mais fácil acreditar que somos todos iguais. É mais fácil colocar as pessoas numa caixinha, né? Então, se você é um cara chato, ele é chato. Né? Se você é legal, você é legal. É mais fácil colocar as pessoas em caixinhas do que a gente desenvolver a nossa tolerância, a nossa comunicação, outras competências para lidar com esse ser que é um diamante cheio de faces, né? E você trouxe uma perspectiva interessante também, não? Porque você falou o cara é chato. Eu te falei, a minha perspectiva era mais de, sei lá, pessoas que, por falar um exemplo qualquer pessoas que moram em Pinheiro são chatas. Óbvio que não é uma estratégia, não vale um estereotipo válido, mas imaginemos que ele é. E o que eu estou falando é que aí um cara que mora aí pode ser diferente. Você traz uma perspectiva diferente, que é a temporalidade. Um cara que normalmente um cara legal pode estar em um momento chato.
E esse também é um problema, de a gente não estereotipar essa situação e entender os momentos pelos quais as pessoas passam. Só que é muito difícil, porque não tem transparência. Então, precisamos as pessoas também ter a vulnerabilidade de falar, cara, normalmente você não teria esperado essa resposta de mim, eu de hoje desse jeito porque me aconteceu isso. E não pretendo nada de você, não tem problema, apenas entenda que a minha resposta foi errada porque eu estava nesse processo interno, já passou, pronto, voltei a ser aquele que eu era. Explicar os motivos. Às vezes a gente tem problemas na família, né? Problemas, sei lá, financeiros e tal, problemas de saúde que podem tirar o nosso equilíbrio, né? A importância de sermos mais empáticos um com o outro, né? De sermos mais empáticos, de aceitarmos algumas coisas e não sermos tão cruéis no nosso julgamento, né? Somos nossos julgamentos são muito fortes, né? Concordo com a afirmação, e eu particularmente sou de pessoa de fazer julgamentos. Últimamente aprendi bastante a tentar temperar eles de alguma forma, lembrando apenas que todos temos tendência a fazer julgamentos cruéis, maior parte das pessoas não porque essa era a intenção, mas porque saiu assim. Porque a gente não foi treinado, na verdade, assim, a empatia, da mesma forma que o autoconhecimento é uma vivência diária, é um desenvolvimento diário, a empatia também, a gente tem que observar isso. Então, a gente não é treinado ao longo da vida. Algumas pessoas, sim, tiveram mais sorte, vamos chamar assim, e aí, ao longo da vida, conseguiram desenvolver com mais tranquilidade, mas a grande maioria não. Então, a gente é mais ruim. E lembrando, apenas, e queria talvez fechar com esta reflexão, não? Estamos falando, no caso Brasil, do 10%, vai 20% privilegiado que temos a chance de ter este nível de discussão. Exato, Entanto, tem um 80% que não está nem perto desta discussão e que a gente precisa, de alguma forma, considerar que isso acontece também. Então, não é um assunto fácil. Não, porque as necessidades básicas gritam muito mais fortes, né? Essas discussões não chegam a fazer, não são interessantes porque não fazem parte, né, do dia a dia. Não agregam, porque falta o que é mais importante, né? O básico para a vida. É um ponto. Carlos, me conta pra gente o que você entende desse momento de transformação que a gente vive. Qual é o perfil dos líderes que as organizações buscam? Quem é esse cara? Quando você vai buscar um diretor para você, um gestor, um gerente, tem a parte técnica que você vai olhar, ok, mas questões comportamentais, quem é esse cara? O que você busca para a sua organização? Está bastante alinhado com o que temos falado, não? Hoje, se eu penso nas mudanças que a gente fez nos últimos anos, inovação é um elemento importante, uma atitude para inovação. Tem pessoas que podem ser extremamente competentes, mas no final precisamos que continuem competentes os próximos 10, 15, 20 anos, e isso não vai ser com o que sabem hoje. Então, essa capacidade de evolução de aprendizado, curiosidade. Deixa-me reforçar isso. Capacidade de aprendizado é um elemento importante. Flexibilidade para aprender, curiosidade, são elementos que para mim são bastante importantes. Você colocou bem, não? Bem também a competência técnica. No final, eu queria que o médico que me vai operar seja competente no que faz. Então, a pessoa tem que saber de logística, de controladoria, de vendas ou daquilo que tem que fazer. Mas esses são elementos que para mim hoje são importantes. O desenvolvimento contínuo, a curiosidade, né? Você falou mais um ou não? Foram esses dois? Curiosidade, flexibilidade e inovação. Flexibilidade e inovação. Em uma palavra, o que define a boa liderança? Uma palavra só. Vou desafiar tudo o que eu falei antes, mas que no final a gente não pode esquecer. Resultado. Resultado, o líder que traz resultado. Tem que ter tudo isso que a gente falou, mas ele tem que trazer resultado. No final,
a gente faz tudo isto não porque é bonito. A gente faz tudo isto porque acredita que traz um resultado melhor com menos estresse. Quando os líderes esquecem as pessoas só pelo resultado ruim, quando todo mundo esquece que estamos para fornecer um resultado, e o resultado tem um monte de percepções, não tanto para o cliente para o qual dimos nossos produtos e serviços, ele espera um resultado, quanto nossos acionistas. São dois resultados que a gente precisa entregar. Quando esquecemos esses resultados e justificamos que o resultado está ok, não está mal, mas olha, a relação da equipe é fantástica, não, espera aí, cara, um não substitui outro. Uma palavra, resultado. Uhum. Ótimo, ótima palavra, principalmente pelo contexto que você falou, que se ele observar essa questão humana, ele vai trazer um resultado ainda maior, melhor. Indo para o final... No final é isso. Senão tudo o que fizemos não justifica. É verdade. Carlos, a gente tem aí líderes novos, às vezes eu não sei como é na sua organização, mas muitas vezes 4 gerações em uma organização só, tem o pessoal, essa mistura toda e muitas vezes essas pessoas mais novas já em posição de liderança. Qual é a mensagem que você dá para esses novos líderes que estão vindo aí? Olha, eu não sei se tem uma mensagem muito diferenciada para eles. Estou tentando imaginar por que a mensagem deveria ser diferente do que tudo que já... das coisas que a gente já falou, não? Eu vejo que isso é uma mensagem, eu acho, bastante atemporal. Uhum. Se eles aplicassem essa mensagem, como estamos falando, com tudo isso que falamos de empatia, respeito, de entender o outro, todas essas coisas que a gente falou de diversidade, o maior error que eles podem cometer é imaginar que o mundo começou com eles, mas eles podem evitar esse error facilmente, entendendo que a diversidade inclui as pessoas de maior idade do que eles. Então, o maior error que eles podem cometer é resolvido com as mesmas regras que a gente usa para todas as demais coisas. Transparência, comunicação, tolerância, empatia, seja lá com quem for, inclusive com os tudo mais que a gente velhos. falou, pegue esta hora e tanto que a gente conversou, bote isso em uma pessoa de 28 anos que virou líder agora de mais 100 pessoas, ou o que seja. E questione que de tudo isso seria diferente se a gente falasse essa pessoa tem que descobrir que o mundo não começou com ele e que sua maior oportunidade, deixe-me completar a frase, pois isso é importante, porque o mundo não começou com ele e pode pegar mal. Mas vamos a uma frase importante. A maior oportunidade que ele tem é construir acima do que fizeram antes dele. Em vez de derrubar, o que foi feito antes do que ele. Não, eu acho que o que você está falando é ele não precisa reinventar a roda. Ele pode aproveitar o que foi feito e inovar para algo melhor. 80% do que a gente faz é bom. 80% pode ser aproveitado por nossos sucessores. E eles podem fazer melhor do que nós. 20% tem gestores que não deixaram nada de herança boa, isso acontece e a gente aí tem que jogar no lixo e começar de zero. Mas às vezes a grande maioria das pessoas fazem isso, esse negócio de construir acima do que fizeram os anteriores. A gente sente isso bastante falta na liderança política. Você nunca viu uma transição de um partido para outro falando os anteriores fizeram isto bem e a gente vai melhorar. Por isso estamos sempre recomeçando. E não tem plano de longo prazo, né? Porque muda de... Não, até tem, mas o próximo governo vai pegar esse plano de longo prazo, jogar no lixo e começar outro. Às vezes, os gestores têm novos, têm uma certa tendência a imaginar que o mundo começou com eles. Eu lembro as primeiras vezes que eu assumi gestão, em uma vez eu fundei o escritório zero, então eu não tinha teórico, mas a primeira e a terceira vez o escritório já existia. E a mensagem que eu pensei para o pessoal foi, cara, vocês já existiam, já estão funcionando, os próximos 6 meses, vocês continuam. Depois eu falo para vocês que coisas iremos a mudar. Mas não tem nada essencialmente errado no que vocês fazem. Vamos mudar várias coisas ao longo do tempo, mas vamos começar primeiro dando continuidade para vocês e para nossos clientes. Às vezes o pessoal entra muito assim querendo trocar tudo e talvez não é uma boa ideia. Eu acho que essa
essa ideia, né? Eu não sei se eu estou certa na minha análise, mas talvez essa ideia de querer trocar tudo é para tentar ter um resultado de curto prazo. Mas, ok, resultados de curto prazo são interessantes em alguns momentos, mas não em todos os momentos, né? Precisa ter algo mais sustentável. E será que funciona? Porque eu posso entender que a motivação foi essa, mas o resultado foi esse também. Em algumas organizações precisa uma mudança tão profunda. A maioria das vezes, novamente, a organização já funciona, pode funcionar melhor, e esse é o teu trabalho como CEO, é fazer funcionar melhor, mas construindo acima do que já está funcionando bem, e não destruindo tudo. Ou destruindo não é a palavra certa, ignorando tudo. Ignorando tudo. Uhum. Ignorando ou destruindo, as duas são boas, cara. Okay. As duas são boas. Eu prefiro ignorando. Destruindo tem uma conotação de uma intenção negativa que a gente não sabe se é. Algo mais negativo. Ignorando tem mais uma visão egoísta de você olhar teu mundo e não lembrar o que tem ao redor teu. É verdade. Carlos, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é escasso. Pela sua vontade de dividir conhecimento, de contribuir com esse projeto. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Foi uma conversação interessante. Sempre ajuda também a organizar os próprios conhecimentos, aprender algumas coisas também para integrar no que eu penso. Então, muito obrigado também. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.